Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, a partir do versículo de número 1. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, povo frouxo, vocês só atendem assim, o batendo. Misericórdia. O tema dessa pregação é a curiosidade venenosa. Qual é o tema? A curiosidade venenosa. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo de você ir embora. Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Amém? A Santíssima Virgem Maria, nós pedimos a tua poderosa intercessão sobre cada um de nós. Ilumina os nossos corações para que a verdade esteja em nós de uma forma transbordante, para que possamos atingir aos corações dos desviados, aos corações daqueles que estão perdidos nessa terra, cegos pela mentira. Nos ilumina agora, ó Mãe, passa na frente para que possamos ser fortalecidos pela graça e o agir de Deus. Que não seja a nossa miséria humana a prevalecer, mas que seja a graça de Deus a reinar em nossa alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim. Glória a Deus. Minhas rezas. Já eu explico. Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: o Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado, que me apresentou deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que tu fez isso? A serpente me enganou, respondeu ela, e eu comi. Amém. Fecha aí a Bíblia. É um joga na culpa pro outro, né? Mas vamos, já que a gente chega nessa parte. Queridos,
Eu quero pregar aqui para vocês hoje, falar um pouco sobre a questão da curiosidade venenosa. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você sabe o que é curiosidade? A curiosidade é a vontade de ver e de conhecer algo ou alguém, alguma situação. Todos nós já nascemos com uma forte tendência de querer descobrir o que de fato significa as coisas. Todos nós já nascemos com um impulso dentro de nós, já é algo característico da nossa identidade, da nossa existência. Querer descobrir o significado daquilo que os nossos olhos têm acesso, daquilo que os nossos ouvidos têm acesso. No decorrer da nossa vida, nós vamos correspondendo podemos dizer, esse desejo incontrolável dentro de nós de querer descobrir o que é e o que não é. E aí todo mundo passa por aquela fase do porquê, né? Toda criança, quando ela está ali no seu processo formativo psicológico, quando ela começa a utilizar-se do seu entendimento para corresponder às exigências da razão, a partir dos 7 anos principalmente, dizem os estudiosos, que a criança ela passa a ter mais curiosidade e um esforço maior para aprimorar o uso da razão. Então, nesse esforço em que a criança começa a sentir o atrativo da descoberta das informações que lhe cercam, ela começa então a ter a fase do porquê, do que é isso, o que é aquilo. E a pessoa que ela encontra como fonte de todo ensinamento é a pessoa que ela mais tem intimidade. A criança ela é assim e ela procura geralmente em sua mãe ou em seu pai, ou nas pessoas de seu convívio. Então todos nós temos uma curiosidade enraizada dentro da nossa identidade como criaturas de Deus. Nós somos pessoas que queremos os detalhes das informações que chegam, que têm acesso ao nosso intelecto. Então nós passamos por essa experiência do porquê, o que é isso, o que é aquilo. Porque o uso da razão, o nosso processo formativo psicológico exige de nós isso. Sendo que isso não é uma realidade unicamente psicológica, não é. É uma realidade também que adentra dentro da responsabilidade espiritual da qual nós desenvolvemos no decorrer da nossa experiência de batizados. Então nós temos aqui, gente, uma realidade muito interessante. A curiosidade está dentro das raízes da minha identidade como alguém. Você é curioso. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é curioso. Você é curioso. A curiosidade, então, é o querer ver e o querer conhecer. Nós tendo esse impulsionamento, nós somos impulsionados a corresponder a essas exigências de atração. Nós somos pessoas impulsionadas, querendo nós ou não, nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona a conhecer o que é e o que não é. Esse conhecimento pode acontecer dentro de duas realidades: o conhecimento da experiência e da teoria, né? Tem a teoria e tem a prática, não é assim? Quando você vai fazer aula de violão, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem a aula teórica, não é assim? Tem a teoria e tem a prática, estou certo? Se eu não tiver, tem um cajado aí em mim. Então existe... O meu intelecto, ele já exige um processo formativo de crescimento de informações. Então todos nós somos impulsionados a ter uma maturidade no nosso intelecto. E aí é o que nós denominamos como curiosidade. Curiosidade significa, dentro da realidade do dicionário da língua portuguesa, vontade de ver, vontade de conhecer. Todo aquele que busca conhecer algo, alguém, tem uma curiosidade sobre o mesmo. Dentro disso, queridos, aqui nós já sabemos, nós reconhecemos que temos isso. Por isso que nós temos que ter
um aprofundamento intenso naquilo que se trata de doutrina da igreja, para que eu possa controlar a minha curiosidade, que já vem dentro da essência do meu eu. Eu preciso controlar a minha curiosidade, submisso às exigências estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Aqui eu quero falar para vocês sobre as leis estabelecidas por Deus, que essas leis me fazem ter prudência no meu processo formativo de conhecimento. Se eu estiver indo demais, você vai levantar a mão se tiver alguma dúvida. Então nós já temos isso na nossa identidade como criaturas de Deus, que possuem em si a capacidade de saber e de não saber. Nós somos capazes de conhecer. E esse conhecimento, ele brota da curiosidade. Pessoas que têm uma forte curiosidade a trabalhar com alguma determinada situação, ela já é impulsionada àquilo, ela sente uma atração e ela corresponde aos atrativos do que ela sente. E aí ela vai se aprofunda no conhecimento daquela situação para ela poder exercer aquela função. Ela precisa ter conhecimento. Então, tudo que eu estou querendo aqui expressar nesta pregação é que você tem uma curiosidade enraizada na sua origem. Você como alguém, você como criatura de Deus, você tem uma curiosidade. Todos nós temos, porque nós temos o uso da razão. E esse uso da razão nos impulsiona a isso. Então, quando lá no início, perceba, Deus, ele cria o ser humano. Dentro do ser humano, ele coloca a capacidade de escolher, de ter o poder de escolha, que nós denominamos isso como livre-arbítrio, dentro da realidade da espiritualidade. Quando nós estudamos sobre o livre-arbítrio, nós passamos a entender que isso é uma dádiva de Deus, que é uma dádiva de amor. Deus, ele te fez livre porque ele te ama, ele não obriga você a ser perfeito. Deus, ele não obriga, ele ensina as obrigações. É diferente, né? Então Deus, ele chega para aquele que ele criou e aquela que ele criou, e ele diz: olha, vocês podem isso, mas não podem isso. Então Deus, ele apresenta as duas únicas possibilidades de correspondência: o poder e o não poder, o certo e o errado. Por isso que em Mateus 5,37 diz: ou você diz que é sim, ou você diz que é não. O que passa disso é do maligno. Dá até para rimar, né? Ou você diz que é sim, ou você diz que é não. O que passa disso é do cão, né? Para a galera decorar aí, Mateus 5,37. Então, nós nascemos com isso. Lá atrás, lá no início, perceba, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Quando nós estudamos um pouco sobre a demonologia, é como eu estava explicando na pregação passada um pouquinho, logo na primeira questão da Suma Demoníaca, vai falar, se você quiser ter esse livro, é ótimo, muito bom para o seu crescimento espiritual, né? Os estadistas dizem que não se vence guerra pela força, se vence pela informação. O combate espiritual se trata de aprimoramento de informação e correspondência daquilo que eu sou formado em saber. Então entenda uma coisa, quando você tem a informação, você tem dentro de si a responsabilidade de ser submisso àquilo que você já sabe que é certo, e você a renunciar àquilo que você já sabe que é errado. Então isso já é característico seu, já faz parte da sua identidade como criatura. Quando lá atrás fala que a serpente era um bicho astuto, aqui a Bíblia Sagrada vai falar sobre uma astúcia que existia ali no diabo, na primitiva serpente, Satanás. Essa astúcia significa o quê? A distorção nas argumentações sobre a realidade apresentada.
Daniel, o que é isso? Não estou entendendo. O demônio, quando ele mira derrubar alguém, esse combate se trata de um combate intelectual, ou seja, um combate de argumentações. Certo? Então, como se trata de um combate de argumentação, porque não existe combate espiritual de tapa e chutes, não existe, porque se trata de algo espiritual, então é um combate de intelectual, de argumentação. O diabo diz uma coisa, você tem que dar a resposta, né? Então aqui, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado, né? Ela disse à mulher, é verdade, veja, astúcia de argumentação. Ele começa a ter uma apresentação distorcida do que Deus tinha estabelecido como correto. Ele diz assim, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? Primeira coisa que o diabo se utilizou para desviar alguém foi um questionamento. Ele questiona já sabendo da resposta. Isso é uma astúcia, é uma estratégia de distorção de informação. Deus tinha transmitido uma informação para Eva e para Adão. Informação esta que não foi somente Eva e Adão que teve acesso, o demônio também teve acesso a essa informação. Então, como ele escutou, como ele teve acesso, qual foi o trabalho que ele iniciou para desviar Adão e Eva? Foi a distorção da realidade, da informação estabelecida. Pergunte à pessoa que está do seu lado, você está entendendo, parceiro? Então, ele distorce, presta atenção. Ele chega, é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Aí, Eva, ela para, no momento em que ela para, e ela usa as suas faculdades mentais para paralisar na voz astuta da serpente, ela está ali possibilitando um diálogo. O diálogo ele só existe quando existe a cooperação de entrega da liberdade de cada um que vai conversar. Então ela para e ela dá a oportunidade a iniciar um diálogo com o diabo. Então quando ela para e ela aplica o seu livre-arbítrio a dar atenção àquele que é astuto, aquele que distorce, aquele que mente, ela já deu aí a primeira brecha. Nosso compromisso tem que ser com Deus e não com o diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê atenção ao demônio. Porque o diabo é sedutor. E a sedução ela só acontece quando existe a disponibilidade da minha atenção. Você está entendendo, filho? Quando eu coloco à disposição daquilo que é sedutor a minha atenção, eu sou seduzido e caio. Se eu já corto o vínculo de princípio, a consequência não vai ser aquela que a astúcia planejava. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências das mesmas. Ou seja, você tem total liberdade de dizer o que você quer e o que você não quer. Mas saiba que a sua liberdade ela gera uma consequência de aprisionamento naquilo que é efeito da causa que você escolheu. Nós nos baseamos na lei científica, na lei da causa e do efeito. Até na espiritualidade nós aplicamos isso. Tudo aquilo que existe é efeito de uma causa. O que foi a queda de Eva foi quando ela se colocou à disposição de ouvir o diabo e colocando-se à disposição de ouvi-lo, ela inicia um diálogo com aquele que distorce, mente, corrompe, derruba e condena. Ali ela deu brecha. Aí ele joga uma pergunta. A mulher respondeu-lhe. Percebam, o catecismo da igreja vai dizer que a fé é a resposta do homem a Deus.
Naquele momento, ela se utilizou do próprio ser para responder, para dar uma resposta ao diabo. Então ela se colocou já à disposição do inimigo de Deus ali. Era para ter cortado o vínculo. Na hora que ele tentou uma acessibilidade, ela já era para estar repreendido pelo poder do meu Deus. Mas não. Para, e a atenção é ofertada, o livre-arbítrio é colocado à disposição de ouvir. Aí ela se corrompeu, porque o veneno da curiosidade apareceu e entrou no interior de Eva pela disposição de ouvir. A fé vem pelo ouvir. E assim também vem o pecado se você não souber vigiar e orar. Para que você é da igreja? Eu fiquei sabendo que na igreja você não pode isso, não pode ser besta, isso não existe. Mulher vai viver tua vida, vai transar, vai curtir, fumar maconha, que é massa, que vai curtir a tua vida, vai sair, tu parece uma velha, toda empacotada, porque não pode usar roupa decotada, roupa curta demais. Enfia um short no teu rabo e sai por aí desfilando. Não é assim que o mundo fala? Estou mentindo? Né? Se a pregação não estiver lhe agradando, o problema é seu. E aí diz assim, ó. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aí a serpente, na malandragem, como diz lá no meu Ceará. Oh, não! Mulher, deixa de ser besta, isso é mentira. Veja, quando a serpente chega a dizer, oh, não, acontece a distorção. Primeiro teve uma parte introdutória para que a distorção acontecesse. Ela deu uma introdução, ela questionou. Por que o diabo primeiro questionou? Porque ele precisou primeiramente saber se Eva ia dar a possibilidade de diálogo. Então ele chega apenas fazendo um questionamento. Eva vai lá e responde aquilo que Deus tinha dito. Até aqui tudo bem. Na questão da resposta dela. Só que o diabo, quando viu que ela respondeu, ele viu que ela deu atenção. E na atenção que ela deu, ele adentrou a distorção. Se você ficar dando atenção demais a ateu, a protestante, a espírita, a macumbeiro, a testemunha de Jeová, você vai ser corrompido. Porque o diabo, ele é especialista em distorcer a informação. Tem gente que fica me desafiando, vamos pro debate, que não sei o quê, tu não é tão bichão, vamos pro debate. Meu irmão, vou debater com quantos protestantes, porque o que me chama para debate é assustador. O irmão Márcio está sendo perseguido porque gravou um vídeo falando a verdade. Pergunte a ele quantos protestantes foi. Se a gente for debater com tudinho, eu não vivo mais não, eu tenho que deixar minha mulher. Vamos pro debate. Eu falei, rapaz, eu vou para um debate. Aí eu faço só um questionamento. Eu vou depois que tu me responder uma coisa. O protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. De 1517 para trás, então, foi todo mundo para o inferno? Se tu conseguir me responder isso aí, a razão lógica da teologia protestante, como é que explica 16 séculos como buraco negro na história do cristianismo? Você não sabe? Então, vá se lascar você e o protestantismo, e eu sou católico. Já aí a gente já corta. Perceba que as maiores perdições que existem na terra do ser humano é por causa que dá brecha para ouvir distorções do demônio. Quando você está no mundo perdido, perceba que tudo vem pelo ouvir. A galera vai te chamar. Se trata de um chamado. Da mesma forma que Deus ele tem um chamado para você, o diabo também tem.
E o chamado do diabo é dizer assim: venha, seja condenado como eu. O diabo é assim. Só que ele não vai falar diretamente assim. O diabo, quando chega numa casa, ele não chega assim, não. Cheguei, é o cão. Não. Ele chega através de uma prostituta, que vai sorrindo, com os peitos quase lá de fora, para o marido da mulher que está lá dentro lavando louça. O diabo, ele chega como quem não quer nada, com a intenção de roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar uma acessibilidade. E se você der brecha. Por isso que lá em 1 Pedro 5,8 vai dizer que o diabo ronda ao nosso redor, em busca de uma presa para devorar, vigiar e orar. Então ele encontrou uma acessibilidade. Ela responde: não. Tornou a serpente: vós não morrereis. Vocês não vão morrer coisíssima nenhuma. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Queridos, Eva já conhecia o mal, mas de forma intelectual e não por experiência. Deus já tinha dito: você não pode, está errado, isso é o limite que eu estabeleço para você perseverar em obediência, se livrando do caminho da distorção. Ela já conhecia que o fruto era proibido. Então ela já conhecia o mal, porque Deus, ele já tinha mostrado a ela que aquilo era mal. Ele estabeleceu um limite. Aí o que é interessante, como ela deu acessibilidade à argumentação do diabo, ele distorceu a informação e despertou nela a curiosidade venenosa. O pecado, ele é atrativo. O pecado, ele tem uma estética, ele tem uma aparência atrativa, ele tem algo que consegue arrancar a nossa atenção, ele consegue aprisionar o nosso olhar. Se a gente der brecha, meu irmão, se a gente não vigiar e orar, o pecado, ele é sedutor, ele é prazeroso. Por isso, muita gente cai, porque dá acessibilidade a Satanás. Dá acessibilidade às informações distorcidas. Hoje todo mundo prega: Deus é amor, irmão, Jesus te ama, que não sei o que, deixa o bichinho brincar. Essas pragas de gente que fica nesses discursos melosos, né? Eu fui pregar na localidade de Alagoas, eu disse: se vocês querem pregações melosas, ligue para o diabo e agende que ele está disponível. Se vocês querem profeta pregando aqui, se prepara, o pau quebra mesmo, a gente fala, deixa proibir. Se um dia arrancarem os microfones de minhas mãos, é sinal que Deus está pedindo para me pregar só no gogó, nas favelas, nos hospitais. Ninguém pode me proibir de pregar a palavra de Deus. Então o diabo, ele faz de tudo para distorcer a informação, para pegar a sua atenção, lhe seduzir e te escravizar na queda. Aí depois que ele disse: não, se você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. E aí Eva passou a ter a curiosidade venenosa dentro do ser dela. E aí ela, nesta curiosidade que foi despertada pela informação distorcida, ela se lança a admirar aquilo que Deus tinha proibido, porque ela deixou prevalecer a informação do diabo e não a de Deus. Aí o versículo vai dizer, lá no versículo 6, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Na patrística, eu não me recordo aqui qual parte, mas eu tenho ali dentro anotado, se você quiser depois eu lhe mostro. Quando o diabo quer derrubar alguém, ele mira a inteligência, diz na patrística. Ele corrompe o quê? O teu conhecimento. Por isso que hoje nós vivemos um combate dentro e fora da igreja. Se a gente quer formar o povo para a verdade,
Tem pessoas usadas pelo diabo querendo nos barrar. Por quê? Porque quem conhece a verdade não é mais seduzido pelas informações distorcidas. Aí o que é que acontece, queridos? Ela viu que era de um bom aspecto, bom para comer. Por quê? Porque a curiosidade venenosa já estava reinando nela. E aí ela como que se fingisse que Deus não estivesse vendo aquilo. E aí a informação que Deus tinha dado a ela passou a ser distorcida pela que o diabo deu, porque ela deu acessibilidade a isso. E aí vai dizer aqui, ó, para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Perceba, ela deu acessibilidade, se entregou à informação distorcida, experimentou o que era proibido e passou a ser causa de queda, instrumento venenoso, porque o pecado, ele é contagioso. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:33 que más companhias corrompem os bons costumes. Ela foi ter companhia com Satanás, deu o que deu, filho. Depois que ela ficou corrompida, envenenada por ter se entregado àquela situação, ela vai e passa a ser instrumento venenoso, ser causa de queda para quem estava ainda imune. Aí ela chega para Adão e oferece aquilo que prevalece em si, o pecado. Já não estava mais dentro de Eva prevalecendo a vontade de Deus. Já não eram as regras que o Senhor tinha estabelecido que estava regendo a vida daquela mulher. Ela passou a ser instrumento de queda. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa ter muito cuidado com quem você anda. Com quem você anda conversando nas calçadas. Lá no seu trabalho, começa a falar, negado, começa a escutar a música do mundo e você feito abestado lá olhando. E às vezes acaba se entregando à situação. Você quer ir para o inferno, filho? Tem que cortar o vínculo. Ou é de Deus ou não é. Tem gente que vai querer fazer amizade comigo. Eu digo, você é de onde, meu querido? Ah, eu sou traficante, eu sou aquilo. Ou você vai para Deus, ou eu não piso na sua casa para mim usar droga com você. Eu piso lá para falar de Deus. Tem gente que vai lá em casa. Ah, vamos para os 15 anos da minha filha. Vai ter bebida? Vai. Vai ter música do mundo? Vai. Vou não. Ai, mas o Daniel é muito radical. Ai, mas isso é muita radicalidade. Deus foi quem ensinou isso. Você não pode experimentar do fruto proibido. Fruto esse que é o pecado. Queridos, ela experimentou, comeu, colocou para dentro de si. A boca fala do que o coração está cheio. Os gestos expressam aquilo que prevalece no interior. A sua vida exterior é uma comunicação daquilo que você vivencia na clausura da sua alma. Aquela mulher passou a ser causa de queda. Envenenou Adão. Adão foi otário e caiu. Porque com certeza ela já foi com argumentos. Adão, eu experimentei, toma, é bom, vai só uma vezinha. Foi assim que eu comecei a usar cocaína. Vai, macho, é só uma vez. Para você estar envenenado, basta uma vez mesmo. Vai uma vez, o veneno se espalha, se alastra sobre a tua alma, sobre a tua vida. Quando você vai perceber, você já está na merda. E aí, meu irmão? Vai dar brecha para o diabo? Estava evangelizando uma pessoa. E aí eu falando de Deus para a criatura, ela começou a ficar doida. Isso eu falando de Deus. Me chamou para ser padrinho de casamento. Com 3 meses depois que ela casou, a desgraça começou a dar em cima de mim. Eu disse, que mulher corajosa, dá em cima de um caba feio como eu, pelo amor de Deus, liso, magro. Satanás. Primeira coisa que eu fiz foi mostrar a minha esposa o celular. Ó, Patrícia,
dando em cima de mim, me chamando para fazer sexo. Está aqui. Patrícia olhou, riu. Eu disse, o que é que você quer que eu faça? Ou seja, eu já cortei o vínculo. Eu disse, minha filha, me respeite que eu não sou moleque. Adultério é coisa do diabo e eu não quero isso para a minha vida. Se você quer ir para o inferno, vá só, não convide os outros não. E aí ela pegou, mandei uma foto da Bíblia Sagrada, aí ela escreveu a mensagem, diante deste livro, eu me prostro de joelho, eu disse, desmascarado, corte o vínculo, corte logo o mal pela raiz. Quando você identificar uma distorção, você já tem que cortar o vínculo, porque senão você é corrompido, é envenenado e se torna causa de queda. Eva fez isso, fez o Adão cair. Então seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, veja só, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Eles se cobriram. A intimidade do homem e da mulher não era algo motivo de corrompimento, não. Hoje nós temos que se vestir, porque senão, menino, a bagaceira já está grande, né? Imagina se fosse todo mundo nu. Mas isso antes da queda não tinha nada demais, não tinha maldade. Então quando o pecado ele corrompe ela e ele, percebe, eles se cobrem, se envergonham. E aí a intimidade é quebrada, tanto com Deus como entre eles. Aí o que me chama a atenção é que eu vou mergulhando dentro da parte teológica desse texto, nós vamos entendendo toda essa parte do combate espiritual entre anjos e demônios, essa parte da intelectualidade. Por isso que você tem que ter controle, equilíbrio nas suas atrações. Você é atraído a diversas e diversas realidades. Você é convidado a muitas e muitas situações. Então, se você não possui um controle emocional, um controle entre a razão e o sentimento, se você não tiver controle, a casa cai para você. Porque muitas vezes o seu sentimento vai ser para o pecado, eu quero. Mas aí a tua razão vai dizer, mas você não pode. E aí você precisa ter um controle estabelecido. E isso só é possível com vida interior, com oração, com comunhão, com devoção à Virgem Maria. Aí você consegue cortar o vínculo com o diabo. Ela passou a ser causa de queda, derrubou o outro e se tornaram pessoas desviadas ao ponto de se esconderem, de querer se esconder de Deus. Oh, meu irmão, isso é uma realidade tão atual. Tem gente que vive uma vida tão desregrada que não quer nem pisar na igreja porque tem vergonha que o povo vai olhar. Porque tem vergonha, não, eu não vou para o grupo que eu caí, eu não vou voltar que eu tenho vergonha, irmão. O diabo quer isso. Ele distorceu a informação, você se deixou seduzir, depois que você cai, ele é o próprio que cospe na sua cara, te derrubei, otário. E agora você está na merda, você não vai mais voltar para o grupo porque você não tem coragem, você não vai se confessar porque você vai contar de novo para o padre aquilo, vai, procura outro padre, aí você vai se confessando com os padres do Brasil inteiro e não se converte, porque na realidade você quer se esconder de Deus, tentar se esconder de Deus, foi o que Eva e Adão fizeram, mas não tem como se esconder de Deus. Aí Deus chega para Adão e diz assim, onde é que tu estás, Adão? Deus já sabia porque que ele perguntou, para mostrar a Adão que ele se perdeu em si mesmo. Adão se perdeu dentro de si próprio. E a sua perdição interior transbordou para o seu exterior ao ponto de ele nem saber aonde ele estava mais colocando os pés. Onde é que tu estás, Adão? Ele diz, eu tive medo de ti. Eu tive medo. Vi teus passos, me escondi porque tive medo. Veja, o demônio quer que você tenha isso. Medo de Deus, medo de retornar, medo de perseverar. Caiu, levanta.
Não desista do céu, simplesmente porque teve algumas falhas. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas também disse 3 vezes, tu sabes que te amo. Aí você vai estudando isso aqui, gente, se encaixa tanto na nossa vida. Aí Deus chega e diz, pai, por que você fez isso? Ora, mas foi a mulher que tu me deu. Rapaz, eu tenho que fugir, tenho que tirar a minha da reta. Não, pai. Aí Deus chega na mulher, a mulher, não, isso aí foi a serpente. Foi você, seu safado. Tudo é o cão. Hoje tem católico que hoje para se safar, tu é doido, mas foi o diabo, tu é doido. Me masturbei, foi o cão, com certeza. Foi ele que pegou na sua mão, desgraçado? Foi ele que pegou na sua mão para você ir roubar, para você usar droga? Foi não! Foi você que deu brecha para dar atenção às informações distorcidas que o diabo quer estabelecer na sua vida. O negócio é sério. A nossa curiosidade não pode dialogar com o pecado. Você já sabe o que é certo, você já sabe o que é errado. O meu pároco, no dia 5 de março de 2017, ele disse assim, ó, o homem tem um desejo louco de desobedecer, gosta de experimentar o que lhe é proibido. Você já percebeu que muitas vezes você sente mais atração por aquilo que é proibido do que para aquilo que é permitido? Isso já é algo que vem lá de trás, vem do pecado original. Então você precisa estabelecer um controle nas suas atrações. Pessoas que têm uma forte intimidade com Deus em oração, em leitura bíblica, na entrega verdadeiramente ao chamado de Deus, a primeira coisa que você nota na pessoa é um controle de comunicação, um controle de comportamento. Não existe algo desregrado ao ponto de ser perceptível em uma pessoa que tem intimidade com Deus. Ela tem controle no falar, no tratar as pessoas. Ela tem educação, porque a espiritualidade também intervém nisso. O controle. Quando você vê pessoas descontroladas demais, a inconstância, a duplicidade de personalidade, você já vê que Deus não está reinando no coração daquela pessoa. Por quê? Porque a duplicidade é venenosa também. Uma pessoa que tem dupla personalidade é horrível. Não tem nem amigo. Por quê? Porque a dupla personalidade causa nela uma inconstância de entrega. Tem dia que ela te ama, tem dia que ela te odeia. Tem dia que chega para você, oi, tudo bem? Já tem dia que... Duplicidade. Tudo isso é o quê? São pessoas que não possuem um controle de si mesmo. Se você não consegue controlar você de forma interior, pior ainda é o seu comportamento no seu exterior. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que isso significa? O seu exterior transborda o que você vivencia no seu interior. Você só dá o que tem, meu irmão. O que é que você está tendo no seu dia a dia? O que é que você está buscando a ter intimidade no seu dia a dia? Não pode dar espaço para o diabo. A curiosidade se torna venenosa quando é impulsionada a rejeitar as regras estabelecidas por Deus. Sabe por que a serpente disse para ela assim, ó, vocês serão como deuses. E isso que a serpente falou é o que acontece mesmo. As pessoas na nossa atualidade querem ser deuses, estabelecer minhas próprias regras. Casamento gay. Ô besteira, o que importa é o amor, irmão. Que conversa é essa? Se for duas pessoas que não matam ninguém, não roubam, o que é que tem? Não, mas os mandamentos da lei de Deus proíbem. Não, mas isso aí não existe, isso é radicalidade, isso aqui é para aquele tempo. Hoje nós estamos em um tempo atual, nós estamos em uma atualidade onde Deus é amor, o que importa é o amor. E quem disse que amor existe fora da realidade vocacional? Não existe. Amor é dádiva de Deus. Não existe amor entre um homem casado e uma prostituta. Não existe. Isso é a atração distorcida pelo diabo. Porque amor é dádiva de Deus. Como é que Deus vai dar um dom a dois gays casados? Não dá. Nem para casar dá. Nem essa nomenclatura casamento vem de sacramento.
Só que o jumento batizado não sabe disso, aí o que é que acontece? Pensa que pode ter amor entre dois gays. Não existe amor entre dois gays, não. Não existe amor entre você e o pecado, não. Amor é dádiva de Deus, porque Deus é amor. Então Deus não pode dar um dom àquilo que é pecaminoso. Então, quando nós entendemos isso, gente, a gente já começa a pensar, eu preciso controlar as minhas atrações. E sabe o que é que te ajuda muito a controlar as suas atrações? Jejum, penitência, santo silício, que muitos aqui não sabem nem o que é, mas vai procurar e vai aprender, que eu não vou dizer não, para você se esforçar também. Jejum. O que é que o jejum nos ajuda nisso? O jejum é eu renunciar a algo atrativo, é ou não é? Vou fazer jejum hoje, não vou almoçar. Você vai sentir atração para almoçar. E é impressionante que no dia que a gente vai fazer jejum, mamãe faz o melhor prato. Eu digo, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe quer que eu seja santo mesmo, né? Nossa esposa. Aí você, quando você faz o jejum, você está exercitando o seu poder de renúncia. Aí quando você está diante da tentação, você vai ter a mesma realidade, só que dentro da renúncia. Você vai ter que renunciar àquilo que está te atraindo, que é pecaminoso. Você já exercita isso no jejum, quando você renuncia à comida, quando você renuncia a uma televisão, sei lá o que é que você gosta de fazer jejum. Você está exercitando, você está se preparando para renunciar a futuras tentações. O jejum é para isso. É para lhe preparar a renunciar ao que te atrai. Isso causa o quê? Um controle de comportamento. Um controle de correspondência. A partir do momento em que eu tenho controle das minhas atrações, eu consigo perseverar na minha caminhada de fé. Pessoas descontroladas não conseguem caminhar numa linha só, numa reta só. E nós precisamos ter retidão. Quem não tem retidão espiritual, irmão, vive na merda. Vive na porcaria do pecado, na destruição. Você vive na lama. Você quer isso para você, sim ou não? Não. Pois então tenha retidão. Controle as suas atrações. Controle, tenha cuidado com o que você está sentindo atração. Isso pode não vir de Deus. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Que a tua consciência está aí te dizendo, eu não te disse. Estou de olho no Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, estou de olho no Senhor. Posso fazer, para você ver, o que é que o diabo faz? A distorção, ela é atual. Tem gente que se mata com a faca. Faca foi feita para se matar? Não. Por que alguém faz isso? Distorção de informação. É utilizar-se de algo de forma distorcida. A pessoa vai lá pegar a faca, se mata. Ela distorce o objetivo daquilo que é criado. Assim o diabo fez. O fruto estava lá. O fruto não tinha nenhuma contaminação. Era apenas um limite que Deus estabeleceu. Aí o diabo foi lá e distorceu. Fez o quê? A curiosidade ser venenosa. Então você é curiosinho, que é uma beleza. Mas você está aplicando a sua curiosidade em quê? Naquilo que é de Deus ou naquilo que é do inimigo? Em quais detalhes eu estou querendo aplicar o meu desenvolvimento? Perceba que tudo nós queremos detalhes. Tudo. Tudo você quer detalhes. Quando você vai comprar uma roupa, você busca os detalhes daquela roupa. Você vai olhando os detalhes, porque os detalhes, eles conquistam. Se você chega numa loja e vai comprar uma roupa, pronto, essa aqui dá certo. Sem experimentar, sem ter detalhes, você não faz isso. Tudo exige o conhecimento e a aproximação de detalhes. Assim está na espiritualidade. O pecado, ele vai querer te atrair, te seduzir, querendo que você se entregue a se desenvolver em uma intimidade com os detalhes do pecado. Aí ele vai te escraviza e você se perde. Assim é com Deus. Deus, você começa a buscar o Senhor, quanto mais você busca, mais você quer aprimorar o seu conhecimento sobre o mesmo. Aí você vai
tendo um mergulho nos detalhes da espiritualidade, aí você vai sendo conquistado. Então, tudo aquilo que você tem acesso aos detalhes, você ou é conquistado ou é seduzido. Aquilo que é de Deus te conquista, aquilo que é do diabo te seduz. Aí, Santo Antônio Abade, ele diz assim: a vida pura é possível. Tem gente que diz que vida pura não é possível. Santo Antônio Abade diz: a vida pura é possível a quem busca a sabedoria pura e tem a mente fértil para o amor de Deus. Veja, ele fala que é possível a sabedoria ser pura, a sua vida ser pura, quando você aplica isso dentro da realidade, dos detalhes, das exigências estabelecidas por Deus. Eu quero uma vida pura, pois então busque os detalhes da pureza. O que é pureza? O que é que eu preciso para me ser puro? Aí ele diz assim: a sabedoria pura e tem a mente fértil para o amor de Deus. É quando eu preparo o terreno para as sementes da eternidade, desde já me fazer alguém que se prepara para o julgamento final. Aí diz assim na patrística, no primeiro livro autólico, no número 2: ó homem, tu tens os olhos de tua alma obscurecidos por tuas faltas e tuas más ações. Os olhos ficam obscurecidos quando eu perco o controle das atrações. Aí os meus olhos ficam obscurecidos. Eu passo a não enxergar a verdade, mesmo muitas vezes eu sabendo que ela é um fato. O diabo faz isso. Você sabe o certo, mas faz o errado. Por quê? Porque você não deixa a verdade prevalecer. E aí acontece uma distorção. E quando distorce, você se entrega ao mal. Para finalizar, no discurso contra os gregos, número 19, patrística também, vai dizer assim: se te tornasses superiores às tuas paixões, desprezarias tudo o que existe no mundo. Se você se tornar superior às suas paixões, entenda, pelo amor de Deus, isso aqui é... Você precisa ser superior às suas paixões. É você que tem que dominar as paixões, e não as paixões a você, querido. Tem pessoas que são dominadas. O controle interior, ele tem que transbordar para o exterior. Por isso que Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei, se trata de fazer. Você tem que ter ação. O controle, você tem que ter o controle. Você tem que dominar e não ser dominado. As suas paixões serão muitas. Por exemplo, tem menina que entra em depressão depois que acaba o namoro. Por quê? Porque não era ela que dominava os sentimentos, eram os sentimentos que dominavam ela. No dia que ela se decepcionou, pronto, acaba e fica na merda mesmo. O pecado, ele não pode dominar você. Santo Agostinho diz que o pecado é como um cachorro bem valente, mas amarrado. Ele só lhe morde se você chegar ao alcance da corrente. Meu Deus, que coisa linda, meu Pai. Domine. Diga para a pessoa que está do seu lado: domine. Tenha domínio, meu irmão. A atração ao pecado sempre vai ter. E não vem com essa de dizer que o pecado é mais forte do que você, não, porque não é não. Porque na Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Deus não permite que as tentações superem as forças do homem. Ele é fiel e te dará os meios de suportar e de sair dela. Quem é que consegue suportar a tentação e sair dela? Aquele que tem domínio de suas atrações. Sem o domínio de suas atrações, você não consegue perseverar. Você não consegue permanecer em Deus. Você não consegue permanecer numa amizade, num casamento. Você não... Gente, eu dando palestra para a família, nossa, eu comecei a falar sobre o domínio de atrações dentro da realidade, da visão do matrimônio. Gente, foi loucura. O povo estava chorando. Começaram a chorar. E aí eu peguei e disse: vamos fazer o seguinte, a próxima vai ser no método de formação. A gente pegou um data show, o diácono foi cajado. Comecei a apresentar.
o conhecimento, ele gera uma consequência que se chama libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. A causa da libertação é o conhecer. E a correspondência daquilo que o conhecimento me exige. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para o Senhor.